Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, para que a gente comece a trabalhar o capítulo 7, é necessário a leitura desse texto da palavra de Deus, se bem que à medida que nós fomos ministrando, nós vamos ter outros textos, e esse texto certamente estará incluído. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Verso 10 e último, ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Meus amados, este é o relato ali de quando há a sedução por parte de Satanás à mulher, e ali eles desobedecem a Deus, e ali é chamado queda, a nossa queda ou pecado original. Eu creio e espero que, em nome de Jesus, ao final desse capítulo que trata da queda do homem, Deus possa tratar conosco pelo menos 4 coisas que eu considero importantes. Primeiro, a gravidade desse fato. Segundo, a nossa responsabilidade. Terceiro, as consequências. E por último, o grande amor de Deus. O capítulo 7 do tema que vamos tratar, da queda do homem, ele começa dizendo: Deus, havendo feito um pacto de obras e vida, então com nossos primeiros pais e toda a sua posteridade neles, sendo eles seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, deliberadamente, por vontade própria, transgrediram a lei da sua criação e quebraram a aliança que Deus fez com ele, não que eles fizeram com Deus, ao comerem o fruto proibido. É importante que a gente observe que antes mesmo de eles quebrarem essa aliança, ao comerem do fruto, o próprio Deus, em Gênesis, no capítulo 2, no verso 16 e 17, o Senhor ele já faz essa advertência. Está lá em Gênesis 2, 16 e 17, que o Senhor ordena a eles: Olha, de todas as árvores que há no jardim vocês podem comer, mas da árvore que está no meio do jardim, dela vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês irão morrer.
é interessante que, mesmo vendo que Deus faz essa advertência, sabendo dessa advertência, a serpente, Satanás, ele consegue usar uma linguagem para que fique bem entendida, entrar na mente, no caso ali da mulher, para seduzi-la e ela possa ali então, juntamente com seu marido, desobedecer a Deus. A primeira coisa que nós vamos, né, nesse primeiro ponto é justamente essa advertência. A segunda coisa que nós vamos ver é o relato da queda que nós acabamos de ler, que está em Gênesis, no capítulo 3, no verso de 1 a 7, que vai repetir aquilo que nós já lemos aqui do verso 1 de Gênesis 3 até o verso 10, que fala da astuta cilada de Satanás para ali desenvolver um diálogo com a mulher e ela, então, colocasse em dúvida, né? Ele coloca em dúvida aquilo que Deus havia dito, né? Ele diz assim: ora, a serpente que era mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito, esta disse à mulher: é assim que Deus disse. Na realidade, o que é que ela faz? Ela lança uma dúvida. Para quê? Para desenvolver esse diálogo com a mulher e então poder enganá-la. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E a mulher então vai dizer: olha, não foi isso que Deus disse, né? Deus disse da árvore que está no meio do jardim. Ele disse que nós não comêssemos, porque se nós comêssemos, certamente nós morreríamos. E a serpente então diz à mulher: certamente vocês não vão morrer, porque Deus sabe, e que no dia que dela comerdes, vos abrirão os olhos e sereis como Deus. Ou seja, a serpente seduz, colocando a dúvida e também colocando, ou como eu posso dizer, aguçando até certo ponto a vaidade humana de querer ser igual a Deus. Então, a serpente lança essa questão em dizer: olha, se vocês comerem, vocês não vão morrer, mas vocês vão ser como Deus, né? É interessante essa colocação. E a mulher então ela percebe que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Então ela come, ao perceber a beleza daquela árvore, né, a beleza daquele fruto, ela come e também dá ao seu marido. Então esse segundo ponto, né, ele é o relato da queda. Mas aí nós vamos perceber em outros textos bíblicos o quanto isso foi desastroso, não apenas para Adão e Eva, mas consequentemente para todos nós, para toda a raça humana. Em Oséias, por exemplo, Oséias capítulo 6, verso 7, diz assim: mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Esse relato já vai estar no livro de Oséias. E também em Romanos 5, do verso 12 ao verso 21, né? Eu creio que os meninos estão colocando aí no telão os textos, mas Romanos 5, do verso 12 ao 21, vai dizer assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Então, o relato aqui é de que a morte entra
né, através de um homem, através do pecado de Adão. E por que que isso é importante para nós? Para nós compreendermos o tamanho da graça de Deus sobre nossa vida, sobre nossas vidas, é importante que a gente compreenda também que quando nós, e é isso que o texto de Romanos está dizendo, quando nós caímos e morremos espiritualmente com o pecado de Adão, em Cristo, né, nós somos restaurados, nós somos regenerados, né? Em Cristo, Deus nos vivifica, como nós louvamos aqui nessa noite, né? Adão, até Moisés, sobre aqueles que tinham pecado. Continuando o texto. O qual é a figura daquele que havia de vir, mas não é assim o dom gratuito de Deus como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é o de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito de Deus veio de muitas ofensas para a justificação. Ou seja, por um pecado de um só homem, todos nós ofendemos a Deus. E aí, onde está a beleza do Evangelho de Cristo, que isso nos chama a atenção. Apenas por um pecado de desobediência, todos nós nos tornamos mortos. E nessa natureza caída, como nós estávamos mortos, as nossas ofensas, elas se multiplicaram. Mas a graça bendita de Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, perdoa todas as nossas ofensas. Que é isso que ele diz. E o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa de um só, e não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens pela justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, ao olharmos para o texto sagrado, e esse que nos chama muito a atenção de Romanos, nós podemos olhar para nós mesmos e entendermos que as nossas ofensas, os nossos pecados, aquilo que naturalmente nos afastou de Deus, e não havia nada em nós que pudéssemos nos levar, nos trazer no caminho de volta para Deus, ou que Deus pudesse ver alguma virtude em nós. É onde nós compreendemos que como Deus é grandioso, maravilhoso e misericordioso com nossas vidas. Porque nenhum de nós, os que estão aqui, aqueles que estão em casa,
merecia ou seria capaz de fazer qualquer coisa que merecesse tamanha graça. Mas é o amor infinito de Deus, que apesar dos nossos pecados, apesar de estarmos mortos nos nossos delitos e pecados, como diz a Escritura, Deus nos traz de volta. Como? Na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 11:3 diz: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, a se apartarem da simplicidade que há em Cristo. O Evangelho, e aqui, nesse verso que nós acabamos de ler, que Paulo escreve ali a 2 Coríntios, muitos ainda são seduzidos e são enganados pela serpente, por Satanás. E aí Paulo nos dá essa advertência, que nós não nos apartemos de Deus e olhamos tão somente para a simplicidade que há em Cristo. Por quê? Porque às vezes, quando nós estamos perdidos, ou quando nós estávamos perdidos, nós olhávamos para Cristo, para o Evangelho, e aquilo na nossa mente era totalmente sem sentido. Nós não tínhamos de fato entendimento e achávamos que aquilo era coisa para outros. Ou muitas vezes, como era o meu caso, nós nos achávamos tão perdidos que pensávamos, e muitos ainda pensam, que são imerecedores de tamanho amor e tamanha graça. E aí nós vamos ver que a simplicidade de Cristo nos atrai em amor, em graça, em bondade, em perdão, em misericórdia. Tudo isso nós vamos percebendo à medida que caminhamos com Cristo, que o Evangelho, através do Espírito Santo, vai entrando no nosso coração. Mas uma segunda coisa que eu vejo, né, neste ponto da queda, é que diz, que vai tratar assim, segundo ponto, ele vai dizer: por este pecado eles e nós neles decaímos da retidão original e da comunhão com Deus, e assim nos tornamos mortos espiritualmente em pecado e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma e do corpo. Aqui existe uma questão que, mediante aquilo que foi escrito aqui, quando ele diz aqui, corrompidos em todas as faculdades e em partes da alma e do corpo, essa em partes aqui eu entenderia que, de fato, pela nossa queda, ele se tornaria total e não em partes, né? Mas, enfim, o que interessa para nós e aqui nesse segundo ponto, eu queria colocar um primeiro subponto que diz assim: é a percepção, mediante isso que nós lemos nesse segundo ponto, por este pecado eles e nós decaímos da retidão original e da comunhão com Deus. Esse primeiro subponto eu gostaria de falar com vocês da percepção da miséria humana. Em Gênesis 3, 6 e 24, viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Aí preste atenção nisso. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueira para si e fizeram aventais. Ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor de entre as árvores.
E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comesse da árvore que te ordenei que não comesses? Então lhe disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor à mulher: por que fizesse isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: portanto fizeste isso, maldita serás mais do que todas as feras e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, as dores do teu parto. Com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E aí Adão disse: portanto, deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comereis dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. Comerás a erva do campo, no sol do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os seres viventes. Fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas e pele os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Esse primeiro subponto desse segundo ponto, é importante que a gente entenda a percepção da miséria humana. A primeira percepção que a gente vê é, logo após eles comerem, o que é que o texto diz? Que eles percebem que estavam nus. Aquilo que até então não era vergonha para eles, a partir do ato da queda, de eles comerem o fruto e ali desobedecerem a Deus, eles já têm a percepção que a vida deles não era igual a antes. Eles já percebem ali naquele momento. Eu penso que ao se analisarem, ao olhar um para o outro, usando uma linguagem nossa, eles dizem: nós fizemos algo muito ruim. E eles passam então a ter essa percepção da miséria humana. E isso se agrava quando Deus, na viração do dia, passeava e Deus os chama. O texto diz que eles se escondem. E Deus pergunta: onde vocês estão? E eles respondem: nós ouvimos a tua voz, Senhor, e nos escondemos porque estavas nu. E aí Deus então pergunta novamente: quem vos fez saber que vocês estavam nus? Nós temos noção, nós temos a percepção da miséria humana, do pecado, de quanto ele nos tira da presença de Deus e da comunhão com Deus, faz-nos enxergar que cada dia nós precisamos mais nos santificar, mais estar na presença desse Deus. Porque muitos crentes e não crentes também, quando o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente e no seu coração, e ele passa a ter a noção do pecado, da miséria que há em nós por causa desse pecado, muitas vezes nós não temos condições de chegarmos até a presença de Deus por nos sentir verdadeiramente homens miseráveis. Qual de nós que está aqui nessa noite, você que está em casa, nunca teve a percepção assim? Pelo menos já passou muitas e muitas vezes pela minha cabeça: eu sou pior
do que qualquer estuprador, assassino, esses pecados que moralmente a gente comenta. Mas às vezes vem na nossa cabeça esses pensamentos por entendermos, nós não somos de fato, nós não praticamos tais crimes, mas o pecado, e a percepção dessa miséria que o pecado traz na nossa vida, faz com que a gente olhe e perceba que nós não praticamos a mesma coisa, mas enquanto seres humanos pecadores, miseráveis, nós somos iguais quanto a qualquer um desses. A realidade é que o pecado, ele traz esse sentimento no coração daqueles que pecam e que se distanciam de Deus, e até mesmo de muitos de nós que fomos alcançados pela graça de Deus, mas quando pecamos, a nossa percepção hoje ainda é muito maior do que qualquer pessoa que ainda não conheceu a Cristo. Então há essa percepção de que a percepção que nós colocamos aqui como a percepção da miséria humana por causa dessa queda. O pecado faz com que a gente, ao nos aproximarmos de um Deus tão santo, a gente tenha noção de quanto nós somos miseráveis e carecemos desse amor e carecemos dessa misericórdia todos os dias da nossa vida. Um segundo ponto que nós colocamos aqui é a afirmação da morte espiritual. Em Romanos 3:23, um verso bastante conhecido nosso, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, esse primeiro subponto trata da miséria humana. O segundo subponto trata dessa morte espiritual que nós precisamos também ter consciência dela. Romanos 5, do verso 12 ao 24, vai dizer: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ou seja, primeira coisa, nós percebemos a miséria humana. A segunda coisa, o texto afirma, e nós estamos aqui reafirmando a nossa morte espiritual enquanto pecadores, Em Efésios 2, de 1 a 3, vai dizer: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Ou seja, a morte que nós vivíamos espiritualmente, que é o texto de Efésios vai dizer aqui, que nós anteriormente andávamos, fazia com que nós obedecêssemos os desejos da nossa carne. Mas no começo de Efésios 2, no verso 1, ele diz: ele vos vivificou. Ou seja, se ele vivificou é porque nós estávamos mortos, mortos no pecado original, mortos espiritualmente.
né? Então há essa afirmação. Colossenses 2, no verso 13, diz: e a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Então, essa percepção de que, como disse, da percepção da miséria humana através do pecado, a segunda percepção é que através desse pecado nós estávamos mortos, e o texto diz, assim como Efésios, Colossenses vai dizer que e a vós outros que estávamos mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Aí vai reafirmar também que Cristo novamente nos deu vida, né? Que Ele nos deu vida juntamente com Ele, fazendo como? Perdoando todos os nossos pecados. Ou seja, o pecado que nos matou, que nos mortificou, sem esse perdão, sem a graça de Deus, nós continuaríamos mortos. Mas Cristo, Ele nos perdoa, né? Ele nos dá vida novamente. Como? Em primeiro lugar, perdoando os nossos pecados, para que a gente daí então possa ter vida. Uma terceira coisa, ainda nesse segundo ponto, é a afirmação da maldade por causa da queda, né? Em primeiro lugar, a miséria do coração do homem, da natureza humana. Em segundo lugar, o reconhecimento que por causa do pecado nós estávamos mortos. E em terceiro, a afirmação da maldade da natureza humana. Em Gênesis 6:5, o texto vai dizer assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então, esse terceiro ponto, nós afirmamos que a maldade, por causa da queda, nos nossos corações, né? Que não existe, se não for o amor de Deus e a misericórdia de Deus, se não for uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas, os nossos desejos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, elas são avessas às coisas de Deus, elas são mais aos olhos de Deus, né? Em Jeremias 17:9 vai dizer: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem, pois, o conhecerá? Enganoso é o coração, né? O nosso coração, os nossos sentimentos, ele é enganoso. Às vezes a gente pensa que existem sentimentos bons, sentimentos louváveis nos nossos corações, e aí entra a centralidade da santidade de Deus, que quando nós nos aproximamos, quando nós buscamos conhecer e nos aproximarmos desse Deus Santo, nós vamos perceber ainda mais que o nosso coração, ele é um coração mau. O que nos torna, ou não o que torna o nosso coração bom, mas o que torna os nossos sentimentos melhores, é a ação gloriosa de Deus através do seu Espírito Santo nas nossas vidas. Do contrário, os nossos sentimentos, aquilo que há lá no nosso coração, não seriam suficientes
para nos atrair para Deus, para que Deus pudesse olhar para nós e dizer: poxa vida, aquele rapaz, aquele homem, aquela mulher ali é uma pessoa boa, de forma nenhuma. Então precisamos ter essa consciência de que o nosso coração, por natureza caída, por natureza pecaminosa, por causa da queda, é um coração mau. Mas em Romanos 3, do verso 10 ao 18, vai dizer assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esses textos, meus irmãos, ele nos faz entender e afirmar para nós mesmos que os nossos sentimentos, os desejos do nosso coração, que é isso que nós lemos aqui em Romanos agora, eles são desejos perversos mesmo, não são desejos que a gente possa ser louvados por eles. Pelo contrário, quando vamos analisar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, nós vamos perceber que, na realidade, nós buscamos os nossos próprios interesses. Dificilmente está em nós o desejo de sermos agradáveis ou queremos o bem das outras pessoas. Nós precisamos olhar para nós e entendermos que sem a graça, sem o amor de Deus derramado nas nossas vidas, tão somente nós estamos nos enganando, pensando que somos pessoas boas. E muitos dos quais até pensam que as suas supostas bondades, longe de Cristo, pode levá-los aos céus. E não pode. Não nos garante nada. Pelo contrário, é Cristo que, apesar de sermos quem nós somos, apesar de afirmarmos essa maldade que há na nossa natureza, é Ele que é bondoso e que nos ama, apesar disto. Em Efésios 4, verso 17 e 18, diz: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios na vaidade de sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles pela natureza do seu coração. E essa advertência que o apóstolo Paulo faz aqui, e aqui esse texto se aplica a nós que um dia, pela misericórdia de Deus, fomos alcançados por sua graça. Ele diz, e aqui ele está falando de fato à igreja de Éfeso, ele diz: digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente, entenebrecidos no entendimento, porém separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração.
Às vezes, nós somos alcançados pela graça e alguns de nós começam a achar que há algum tipo de merecimento em nós mesmos. E às vezes a gente não percebe que estamos andando na vaidade do nosso entendimento e do nosso coração, pensando que somos alguma coisa ou que há ou houve alguma beleza em nós ou algum merecimento em nós para que Deus olhássemos para a gente. E nós precisamos entender que a única coisa que, se porventura há boa em nós, é o amor de Deus derramado nos nossos corações. E em terceiro lugar, terceiro ponto do capítulo 7, ele vai dizer assim: sendo eles, Adão e Eva, os ancestrais, e pelo desígnio de Deus, os representantes de toda a humanidade, a culpa do pecado foi imputada a toda a sua posteridade, e a corrupção natural passou a todos os seus descendentes, que deles procedem por geração ordinária. Ou seja, em Adão, todos nós nos tornamos pecadores, né? É isso que esse terceiro ponto está afirmando. E aqui a gente observa mais alguns textos da palavra de Deus. É interessante a gente observar que nossa natureza pecaminosa, ela tem origem em Adão. Em Atos 17, 26, ele diz: e de um só sangue fez toda a geração de homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Essa afirmação aqui é para que todos nós entendamos que todos nós somos descendentes de Adão. É interessante que, por incrível que pareça, tem gente que tem dificuldade de entender isso, dizer: Adão pecou e eu também me tornei culpado. E é interessante porque, às vezes, de uma forma sem entender, algumas pessoas fazem esse comentário. Mas nós precisamos entender que, de fato, a nossa origem, ela é em Adão, né? Que toda a raça humana, ela descende de Adão. Em Romanos 5, do 12 ao 29, vai dizer assim, mais uma vez: portanto, como por um homem entrou o pecado, e esses textos, eles se repetem ou são textos parecidos, para que a gente perceba essa afirmação, que em Adão, na queda de Adão, todos nós caímos juntamente com ele. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Esse texto nós já lemos, né? E não foi assim o dom como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida.
porque pela obediência de um só homem, porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, também muitos serão justos, muitos serão justificados. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 15, e esse texto eu acho ele muito precioso, verso 15, 21 e 22, ele diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E eu separei outros 2 versículos de 1 Coríntios capítulo 15, além dos versos 21 e 22, os versos 45 e 46. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Né? Assim, preste atenção nisso. Vou ler aqui novamente. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, ou seja, Cristo, em espírito vivificante. Em Adão, nós somos feitos alma vivente. E soprou Deus em suas, formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas, e o homem foi feito alma vivente. Daí, essa alma vivente tem a queda em Adão. Mas em Cristo, e aqui é o texto que Coríntios diz, que é o último Adão, ele é um espírito vivificador, ou seja, que nos dá vida, né? Que nós morremos em Adão, juntamente com ele, com o pecado, mas ele nos vivifica, né? Cristo, ele é esse espírito vivificador, mas não é o primeiro espiritual senão natural. Depois o espiritual, o primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Né? Ele está aqui dizendo à igreja de Coríntios, né? Vocês, a imagem do homem, vocês são a imagem do homem, Adão. Mas espiritualmente, vocês que nasceram de novo, confessaram Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e Ele vos vivificou, vos deu vida, vocês agora são a imagem espiritual do primeiro Adão, né? O segundo ponto, desse ponto 3, é: os desejos da natureza caída testificam a nossa morte espiritual. Vou repetir: os desejos da natureza caída testificam a morte espiritual, né? Salmo 51, verso 5, verso bem conhecido de todos nós, que diz que: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas Gálatas 5, e aí nós também conhecemos esse texto, que fala das obras da carne e o fruto do Espírito, né? Mas para nós entendermos que os desejos da natureza humana, da natureza caída, testificam a nossa morte espiritual, em Gálatas, né, no capítulo 5, no verso 19 a 21, nós vamos ler o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais
vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, os desejos da nossa natureza caída, eles são esses, e eles reafirmam a nossa morte espiritual. Em Colossenses 3,5, ele vai dizer: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Esses textos, que nós lemos, eles trazem a afirmação ao nosso coração que os desejos da nossa carne, da nossa natureza caída, eles testificam contra nós mesmos que nós estávamos mortos, que nós éramos mortos espiritualmente, porque todas essas coisas, né, eram os caminhos que nós andávamos, eram os caminhos que a gente escolhia, né? Eram os desejos da nossa carne, e são muitos ainda os desejos da nossa carne. Então, esses desejos pecaminosos, maldosos, eles testificam que nós estávamos mortos espiritualmente, né? Então, esses desejos, esses apetites desordenados, mostram que, ao praticarmos isso, né, ao andarmos no curso deste mundo, nós estávamos mortos, como diz o texto, nos nossos delitos e pecados, afastados da presença de Deus. Por causa da morte espiritual, havia em nós esses desejos malignos. O quarto ponto do capítulo número 7 vai dizer que desta corrupção original pela qual ficamos totalmente indispostos, desta corrupção original pela qual ficamos totalmente indispostos e adversos a todo o bem e inteiramente inclinados a todo o mal, e que procedem todas as transgressões atuais. Desta corrupção original pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo o bem e inteiramente inclinados a todo o mal, é que procedem todas as transgressões atual. Aqui ele vai se referir, né, esse primeiro, só tratando aqui do ponto número 4 do capítulo 7, ele trata da maldade que há do coração do homem, da maldade humana, né? Em Gênesis 6:5, outro verso que nós lemos, mas é importante que a gente repita: e o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal, né? Então, esse ponto 4 vai afirmar que as nossas inclinações, elas são sempre para o mal, os desejos do nosso coração, eles são sempre levados a caminhos malignos, né? Em Gênesis 8, 21, texto que eu gosto também muito, né, que é o texto ali logo após o dilúvio, que diz assim: o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Aí veja a afirmação de Deus aí, isso é ele dizendo para ele mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância.
Os irmãos percebem que, como essa afirmação de Deus ela é pesada, para nós. Deus manda o dilúvio e ali salva só a família de Noé. E depois do dilúvio, Deus, Ele diz para Ele mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. Que Deus nos ajude a compreendermos que quando nós buscamos viver segundo os desejos do nosso coração, segundo os nossos pensamentos, segundo a inclinação da nossa carne, os nossos desejos, segundo isso, essa afirmação que nós lemos, eles são maus. Porque o texto diz aqui que ele é mau desde a nossa infância. Quando a gente caminha, irmãos, longe dos caminhos do Senhor, achando que aqueles caminhos que nós temos escolhido e andados por eles são caminhos bons, não são. Nós precisamos reconhecer que só quem pode tirar essa maldade que há na natureza caída é o próprio Deus. Em Marcos 7, verso 21 a 23 diz assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Ou seja, talvez o que nós lemos desse texto, no nosso coração não esteja todas essas coisas. Mas é bem provável que uma dessas coisas se aplique aos desejos do nosso coração. E nós precisamos urgentemente reconhecer que a maldade do nosso coração, ela nos afasta dos caminhos de Deus. Em Tiago 1, 14 e 15, ele vai dizer, também outro texto bem conhecido: mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós precisamos entender aquilo que há no nosso coração e entender quem de fato nós somos diante de Deus, porque dificilmente nas nossas análises pessoais nós nos vemos em qualquer uma dessas situações. Mas é importante e verdadeiro nós reconhecermos que, por causa da queda, a inclinação do nosso coração, como nós lemos, ela é voltada para o mal.
Uma segunda coisa, nesse quarto ponto que eu coloco, é essa condição de caídos nos tornou estranhos e inimigos de Deus. Colossenses 1:21, a vós também que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou. Efésios, outro texto que nós também lemos, 2, verso 1, 3 diz: e vos vivificou estando mortos em ofensas e pecados, e que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais, preste atenção nisso, todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Então, essa condição de caídos por causa do pecado nos tornou estranhos e inimigos de Deus. Por quê? Porque nós andávamos segundo o curso da nossa vida, segundo, como o texto de Efésios também diz, que segundo as inclinações e os desejos pecaminosos da nossa carne, influenciados também por Satanás. Então, isso nos tornou, estranhos e inimigos às coisas de Deus. Deixa eu correr aqui. O quinto ponto do capítulo 7 vai dizer que esta corrupção da natureza durante esta vida persiste naqueles que são regenerados, e embora ela seja através de Cristo perdoada e mortificada, todavia tanto ela mesma como todos os seus impulsos são verdadeira e propriamente pecado. Ele, no caso o artigo, ele está afirmando que, embora um dia alcançados pela graça de Deus, pela sua infinita misericórdia, apesar de termos os nossos pecados perdoados, ainda há em nós a natureza pecaminosa, a natureza caída. A diferença passa que, digamos, nós passamos a ter um entendimento, através do Espírito Santo, diferente do que é pecado, do que não é. Nós não temos mais prazer no pecado, nós não somos mais, digamos assim, tão atraídos pelos desejos da carne, porém eles não deixam de existir nas nossas vidas. É isso que esse texto vai dizer. Primeiro ponto esse ponto de número 5, do capítulo número 7, por causa da queda, vivemos no corpo pecaminoso, apesar da regeneração. Romanos 7, do 14 ao 25, vai dizer: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. Porque o que eu faço não o aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum.
e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Esse talvez seja um dos textos, como é que eu poderia dizer, mais esclarecedores para nós de quem nós somos diante de Deus. Nós vamos ver o apóstolo dizendo: olha, eu desejo fazer o bem, eu não desejo pecar, mas muitas vezes eu não consigo, né? E o meu corpo me leva a fazer, mas dentro de mim está entendimento da lei do amor de Deus. E aquilo que eu não quero fazer, muitas vezes eu acabo fazendo, mas aquilo que eu gostaria de fazer, eu também deixo de fazer. Por quê? Por causa dessa natureza caída, essa natureza pecaminosa, desse ser que sou eu, que muitas vezes me falta domínio sobre o meu próprio corpo. Isso eu estou, lógico, colocando como os meus pensamentos, mas é mais ou menos isso que o apóstolo está dizendo, que acontece com cada um de nós. Que apesar de um dia a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o seu amor, ter invadido a nossa mente e o nosso coração, de um dia entendermos que os nossos pecados foram perdoados, que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento, e que em Cristo Jesus, Ele nos tornou novas criaturas. Nós muitas vezes salvas, pessoas salvas, regeneradas, como nós dizemos, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, muitas vezes cede à concupiscência da carne e aos desejos pecaminosos. E eu olho para a vida do apóstolo Paulo, fazendo essa afirmação, e eu penso: coitado de mim, coitado de nós, que o Senhor nos ajude a vencermos a nossa batalha contra a nossa própria carne. Tiago 3,2 vai dizer: porque tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Tiago aqui ele diz: todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém, porventura, tem a ousadia de dizer que não tropeça em palavra, o tal é perfeito e também poderoso para refrear o próprio corpo. E nós sabemos que
em nós mesmos nós não teríamos tal força. Em 1 João vai dizer: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, apesar de a graça de Deus um dia ter alcançado o nosso coração, por causa da queda, por causa do pecado original, também em nós temos a natureza pecaminosa. Quero já pular aqui para o último ponto desse capítulo 7, que nós estamos estudando, a queda do homem, porque o tempo ali já se foi. Todo pecado, tanto o original como o atual, sendo transgressão da justa lei de Deus, e por isso contrário a ela, torna por sua própria natureza a trazer culpa sobre o pecador, e por essa ele está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, portanto sujeito à morte com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Por causa da queda e do pecado, Deus aplica a sua justiça a todos os seres humanos, e eu quero encerrar, porque a hora não permite mais, mas eu quero encerrar tão somente, e se você puder abrir a sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 1, do verso 18 ao verso 32, e aí nós vamos entender a aplicação um pouco da justiça de Deus. Vai dizer assim, Romanos capítulo 1, do 18 ao 32. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade de Deus em injustiça. Portanto, o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis dessa criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Porquanto tudo tendo conhecido Deus, portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, e à imundície, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem
aos que fazem. Irmãos, esse texto de Romanos, capítulo 1, ele afirma para nós que a justiça de Deus, por causa da queda, ela é aplicada a todos os homens. Que Deus nos ajude a compreender estas verdades. E como eu disse no começo, que Deus nos ajude a compreender, em primeiro lugar, a gravidade. Porque quando Adão pecou, foi algo terrível, que afastou, tirou da presença de Deus não apenas ele, mas toda a raça humana. Segunda coisa, que possamos ver também, mediante a isso que estudamos, segundo a palavra de Deus hoje, da queda do homem, que também existe a nossa responsabilidade, em olhar para os textos que nós lemos, em olharmos para a Escritura Sagrada e saber que um dia o pecado de Adão nos afastou de Deus, e a responsabilidade a nós de buscarmos em Deus reconciliação para a nossa alma. E as consequências, a terceira coisa é observarmos as consequências de que, se permanecermos no pecado, na queda e na morte, as consequências disso será a morte eterna afastada de Deus. Mas em quarto lugar, que venhamos a compreender principalmente o tamanho do amor de Deus, que apesar de tudo que nós dissemos e de todos os textos que nós lemos, que testificam contra nós mesmos, Deus está sempre pronto para nos perdoar em Cristo Jesus. Existe esperança para a nossa vida, e a esperança para a minha vida, e a esperança para a tua vida, ela está em Jesus Cristo. Então somente busque conhecê-lo, aceite-o como Senhor e Salvador de sua vida, para que você possa passar dessa morte eterna para a vida eterna, não porque houvesse ou haja alguma coisa boa em nós, mas os merecimentos, a glória, o poder, a virtude de nos tirar das trevas para o reino do Filho do seu amor, pertencem exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Pastor Moisés.